Ministérios brasileiros criam um programa científico de intercâmbio com os Estados Unidos. Pela primeira vez, revista Science publica artigo feito por indígenas brasileiros. Imigração, levantamento mostra que Biden bateu recorde em deportações de estrangeiros. Arquiteto brasileiro viraliza no mundo com projetos inusitados. E amanhã começa oficialmente o inverno, marcado pelo dia mais curto do ano. O inverno requer algumas adaptações, mas não precisa ser só sobre desafios. Pequenas escolhas podem reduzir o impacto na sua saúde mental. Olá, boa noite. Boa noite. Ministérios brasileiros das mulheres, da igualdade racial e também dos povos indígenas criaram um programa de intercâmbio com os Estados Unidos e vários outros países em prol de grupos minoritários. Pelo menos 90 cientistas e pesquisadoras brasileiras já estão sendo beneficiadas por essa iniciativa que permite um aprofundamento dos estudos no exterior. A reportagem é da Giovanna Locatelli. A doutoranda Merlin de Souza trocou os estudos no Brasil para vir aos Estados Unidos estudar em uma das principais universidades do mundo, a Harvard. Ela foi uma das mulheres selecionadas pelo edital Atlânticas, programa Beatriz Nascimento de Mulheres na Ciência, uma iniciativa do Ministério da Igualdade Racial em parceria com o CNPq, Ministério das Mulheres e Ministério dos Povos Indígenas. O programa visa aumentar a presença e permanência de mulheres negras, quilombolas, indígenas e ciganas na ciência brasileira. E atualmente são cerca de 90 mulheres cientistas e pesquisadoras aprofundando seus estudos em todas as áreas do conhecimento em mais de 18 países. Em resumo, a pesquisadora tem como base os estudos no uso da telemedicina no tratamento em reumatologia com foco na população negra brasileira, com o objetivo de investigar as percepções da discriminação baseadas em raça, gênero e status socioeconômico nas interações com profissionais de saúde. Segundo a cientista, os estudos vão muito além da técnica terapêutica e trazem luz, principalmente, a questões sociais. Eu acredito que em breve, quando a gente conseguir já analisar esses dados, a gente vai poder fazer o quê? Levar o que a gente pode melhorar no nosso Sistema Único de Saúde de acordo com o que a gente já tem de telesaúde, telemedicina, como alguns conhecem, né? Para a área da fisioterapia. E a participação feminina no universo da ciência e pesquisa está cada vez mais abrangente. A jornalista Fabiana Cambricoli veio aos Estados Unidos fazer uma especialização em jornalismo científico no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Neste período, ela também está produzindo um documentário com o tema Mulheres na Ciência. Segundo Fabiana, a abertura das universidades para as mulheres, tanto na ciência quanto na pesquisa, é relativamente recente. A gente tem relatos muito antigos, de séculos atrás, de mulheres fazendo importantes contribuições para a ciência, mas se a gente considerar quando as universidades de fato estiveram abertas amplamente para as mulheres, isso é relativamente recente. Então, se a gente pega o exemplo da Universidade de Harvard, que é uma das mais respeitadas do mundo e a mais antiga dos Estados Unidos, ela foi fundada em 1636, mas ela só começou a aceitar mulheres para cargos, para posições acadêmicas no final do século XIX, então quase 300 anos depois. Para a jornalista, a presença das profissionais na ciência tem especial relevância, principalmente na área da saúde. Elas são importantes porque tem alguns temas da saúde feminina que não tiveram o devido destaque na pesquisa nos últimos anos, nas últimas décadas, porque as pesquisas eram feitas majoritariamente por homens, as pessoas que eram incluídas nas pesquisas eram homens, então como a gente vai estudar questões como saúde materna, gestação, menopausa, período menstrual e várias outras enfermidades que afetam de formas diferentes as mulheres, se a gente não tem esse olhar. Claro, não são só mulheres que podem fazer pesquisa sobre isso, mas a gente tem estudos mostrando que tem várias condições de saúde que não foram devidamente estudadas e uma das razões é porque a gente não tem uma presença feminina massiva. Então, ter agora mais oportunidades, bolsas de estudo para mulheres é uma coisa que é importante não só para as pesquisadoras, mas para toda a sociedade.
E pela primeira vez na história, a revista científica Science, uma das mais bem conceituadas do mundo, publicou um artigo assinado por cientistas indígenas brasileiros. É um marco no reconhecimento do poder da ancestralidade na construção do futuro. A reportagem da Eloá Urazen. Conhecimento não dá em árvore, mas é abundante aos pés delas. Povos originários brasileiros publicaram pela primeira vez um artigo na Science, a revista científica mais prestigiada do mundo. O texto propõe novas abordagens para a preservação da floresta e foi assinado por pesquisadores indígenas de vários povos da região do Alto Rio Negro, no Amazonas. O artigo não traz resultados originais, não, que a gente assim normalmente acha que tem no artigo científico, mas ele propõe uma discussão absolutamente relevante, mostrando para o mundo, né, numa das revistas científicas mais prestigiosas que há, que se estabeleceu ou está se estabelecendo esse diálogo entre a ciência ocidental e saberes tradicionais, né? Publicado no dia 12 de dezembro, o artigo assinado pelos pesquisadores brasileiros defende que o diálogo entre o conhecimento científico ocidental e o indígena é essencial para a conservação da Amazônia e para o futuro sustentável do planeta em meio à crise climática. A expectativa é que, a partir desta publicação, outros povos originários também ganhem mais espaço na comunidade científica. Agora sim, tendo a chancela de uma revista Science, né, fala, opa, acho que um monte de gente talvez preste mais atenção e volte a valorizar saberes tradicionais que são utilizados pela ciência, como a gente está chamando aqui de ocidental, há muito tempo no país. Só lembrando a história dos parabotânicos no Pará, que auxiliam os biólogos a identificar as espécies de árvores e plantas, e faz décadas que fazem isso, né? E é um saber tradicional também, né? E que pouca gente conhece, né? Mas nós temos aqui uma riqueza a ser explorada muito grande ainda. As deportações de imigrantes aqui nos Estados Unidos bateram o maior recorde desde 2014. Um novo relatório mostra que a administração Biden deportou mais de 270 mil estrangeiros só no último ano fiscal. Há 10 anos não se via um número tão elevado de deportações. Segundo os dados divulgados pela Agência de Imigração, só no último ano fiscal foram removidos do país pela gestão Biden 271 mil estrangeiros. 32% deles tinha histórico criminal. A maioria originária de países como México, El Salvador, Guatemala e Honduras. Ainda segundo o relatório divulgado pelo governo, o número de deportados poderia ser ainda maior. É que muitas das 1,4 milhões de pessoas com ordens atuais de remoção não podem ser deportadas porque seus países de origem não as aceitam de volta ou têm algum empecilho no caminho legal para isso. Mas com a nova gestão a caminho, isso pode mudar. Donald Trump já anunciou que quer reformas no sistema de imigração para aumentar o número de expulsões. Ele já até estipulou a meta de remover até 1 milhão de pessoas sem status legal por ano. Até hoje, o maior recorde de deportações é de Barack Obama, que expulsou cerca de 400 mil pessoas em um único ano fiscal durante seu governo. Ainda falando sobre a fronteira sul, hoje o governador do Texas lançou uma nova campanha para tentar combater a imigração ilegal de países latinos rumo aos Estados Unidos. Ele investiu em outdoors, letreiros e outros meios de comunicação visual para conscientizar os imigrantes sobre os riscos dessa travessia. São cartazes e mensagens como estas, consideradas agressivas e pesadas, que foram espalhadas em vários países da América Central. As frases citam abusos, risco de morte, violência, sequestro e outros crimes que os imigrantes ficam sujeitos nas mãos dos atravessadores, conhecidos como coiotes. O governador Greg Abbott diz que essa ideia de pegar pesado foi isso mesmo, que ele quer que os imigrantes entendam as consequências das viagens que são consideradas extremamente perigosas. A campanha audiovisual do Texas nos países latinos custou cerca de $100 mil e visa desencorajar os imigrantes a entrarem no território norte-americano. No próximo bloco, Estados Unidos recuam em grande recall de quase 50 milhões de infladores de airbag. E a administração Biden anuncia nova rodada de perdão de dívidas estudantis. Américas no Ar. Oferecimento Uninter.
a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ruth, repete comigo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Deixa seu like. Deixa seu like. E faz um comentário. E faz um comentário. Entendeu? Faz você também. A administração Biden anunciou mais uma rodada de perdão de dívidas estudantis. O novo alívio soma mais de 4 bilhões de dólares e beneficia cerca de 55 mil funcionários do serviço público. Com isso, ao todo, Biden perdoou quase 180 bilhões em dívidas estudantis para cerca de 5 milhões de pessoas. Essa medida faz parte do programa de perdão de empréstimos do serviço público, lançado por Biden e que foi projetado para zerar os empréstimos estudantis dos servidores que prestam serviço ao governo há pelo menos 10 anos. E reguladores de segurança automotiva dos Estados Unidos cancelaram um massivo recall de quase 50 milhões de veículos. Eles alegam que precisam de mais investigação para determinar se esses produtos estão realmente com defeito. O gigante recall anunciado em julho alegava que 50 milhões de veículos novos do país estavam com problemas no airbag. Segundo a National Highway Traffic Safety Administration, 13 fabricantes teriam produzido peças defeituosas e, por isso, elas deveriam ser recolhidas do mercado. Na época, o anúncio assustou muita gente, porque os reguladores disseram que os airbags poderiam explodir repentinamente e lançar estilhaços em motoristas e passageiros. Isso aconteceu com pelo menos 9 pessoas. 2 delas morreram nos Estados Unidos e Canadá. Mas agora, 5 meses depois do anúncio de recall por causa desse problema, os reguladores pisaram no freio e voltaram atrás na decisão. Eles disseram que precisam de um estudo mais aprofundado para garantir que o problema no acionador do airbag é mesmo generalizado. Várias montadoras de veículos argumentam que suas análises não estabeleceram um defeito de projeto sistêmico e que o alerta feito pelos reguladores meses atrás foi exagerado, prejudicando o mercado. No Oriente Médio, Israel e o grupo terrorista Hamas realizaram uma nova rodada de negociações para um possível cessar-fogo na região. Mas, ao contrário do esperado, os dois lados ainda não chegaram a um acordo final. Denise Odorice tem as informações. O diretor da agência de inteligência americana deixou o Catar depois de mais uma rodada de discussões sobre o cessar-fogo em Gaza. Segundo o jornal The Washington Post, tanto Israel quanto Hamas fizeram concessões, mas não houve avanços concretos. Ainda estão em aberto questões como o número de reféns israelenses e de prisioneiros palestinos que seriam soltos na primeira fase de um cessar-fogo. O jornal americano fala ainda que as conversas sobre o conflito são influenciadas pela troca de governo nos Estados Unidos. O presidente eleito Donald Trump prometeu consequências duras se o Hamas não soltar mais israelenses até a posse dele, daqui a um mês. Nesta sexta-feira, o exército americano declarou ter feito um bombardeio preciso que matou um líder do Estado Islâmico na Síria. A operação aconteceu numa província que era controlada pelo governo de Bashar al-Assad e por soldados russos. Israel também tem tropas mobilizadas na fronteira com a Síria e ataca instalações militares no país para evitar que elas sejam usadas por grupos terroristas. Na Cisjordânia, Israel investiga um ataque a uma mesquita. Palestinos acusam israelenses que moram num assentamento próximo de terem incendiado e pichado as paredes do templo islâmico. A seguir, o governo alerta para ingredientes ocultos nos suplementos que podem ser perigosos à saúde. E a gente explica por que a troca de presentes que existe nas mais variadas culturas é tão importante para os humanos. Cerca de 57% da população aqui dos Estados Unidos toma suplemento diário. Mas você sabia que foram descobertos ingredientes ocultos em alguns desses produtos? A FDA, que é a agência que regulamenta medicamentos aqui no país, alertou que esses suplementos testaram positivo para uma mistura de ervas com ingredientes de remédios que podem ter efeitos perigosos para a saúde.
A FDA disse que muitos suplementos masculinos vendidos como naturais e sem riscos à saúde estão contaminados com componentes de remédios que são usados para aumentar a energia e o desempenho sexual. Os suplementos testados apresentaram ingredientes como sildenafil e tadalafil, que são compostos ativos para disfunção erétil. Além disso, eles também deram positivo para diclofenaco, que é um anti-inflamatório semelhante ao ibuprofeno. Também apresentaram componentes de remédios que são usados para diabetes. A FDA lembrou que não aprova a venda e o marketing de suplementos alimentares nos Estados Unidos. A agência disse que não tem obrigação de testar, aprovar ou validar esses produtos, que contêm ingredientes ocultos. E por isso, a agência avisa para as pessoas tomarem cuidado. A FDA pediu para a população desconfiar de produtos vendidos online e também em lojas físicas que apresentem as palavras Max, Miracle e Macho. Alertou que os suplementos adulterados podem provocar efeitos colaterais graves no corpo, principalmente para quem tem problemas cardíacos. Os Estados Unidos registraram um aumento no número de ações judiciais ligadas a medicamentos populares para perda de peso, como Ozempic e Zepbound. Em média, 1 em cada 8 adultos do país está tomando esses medicamentos, atualmente, de acordo com uma pesquisa de saúde da QFF. E quem consome os remédios alega que os fabricantes não avisaram sobre efeitos colaterais invalidantes, como problemas intestinais graves. Nesse último ano, 1.300 pessoas entraram com processo contra os fabricantes desses medicamentos por conta de efeitos colaterais sofridos. Em uma declaração sobre esse assunto, a fabricante do Ozempic disse que as alegações judiciais não têm mérito e que vai se defender contra elas. Ela diz que os riscos e benefícios são conhecidos e estão descritos em sua rotulagem aprovada pela FDA. Agora a gente muda de assunto para falar de Natal, porque esse é o tema do nosso Giro de Flagrantes de hoje. Você vai ver que tem Papai Noel se recuperando de uma cirurgia a tempo da noite de Natal e que tem até ladrão de decoração à solta. Em Houston, no Texas, uma câmera de vigilância flagrou o inacreditável. Uma mulher surge na imagem e rouba um quebra-nozes enorme na cara dura. It just amazed me that there's people out there just stealing nutcrackers. Olha ela aí mais uma vez. A mulher faz um esforço danado para erguer a decoração de Natal e sair correndo com ela debaixo do braço. It's my baby's first Christmas. So it was very valuable. It made her laugh every time that she saw a nutcracker. A moradora da casa disse que a peça estava na porta da entrada há apenas uma semana e que teve uma chance de fotografar o quebra-nozes grandão ao lado da sua bebê. E falando em quebra-nozes, em Detroit, um grupo de moradores resolveu se juntar para uma decoração especial. Usando materiais recicláveis, eles montaram um jardim com nutcrackers gigantes. Everything is recycled. That's part of being an artist. Cada uma das 14 peças tem 12 pés de altura. De pinguins a fadas, cada artista local ficou livre para criar sua versão em forma ecologicamente correta. Os quebra-nozes farão parte de um festival de luzes de Natal na semana que vem. Em Phoenix, no Arizona, já tem um quarto de século que este Papai Noel faz a alegria de pacientes de hospitais da região. Hello Kitty. Só que semanas atrás, Dana Kovac, de 68 anos, começou a passar mal com dores no peito e precisou de uma cirurgia às pressas. Depois ficou internado em um quarto especial todo decorado pelos funcionários do hospital, especialmente para o bom velhinho. It brings warmth and joy to our patients, to their families, our staff. And memories that last a lifetime. Agora, o Santa diz estar pronto para distribuir mais alegrias e presentes. E que delícia que é dar e receber presentes nas festas de fim de ano, né, gente? Mas afinal, por que essa troca é tão fascinante? Olha, esse hábito, segundo cientistas, é uma das características mais curiosas e centrais da existência humana, como nos mostra agora a Carla Marinho. A troca de presentes faz parte das celebrações em praticamente todas as culturas conhecidas no mundo. E difícil é encontrar alguém que não goste de dar e receber alguma coisa. Eu adoro, eu amo dar presentes e receber. Acho que é uma forma de demonstrar carinho para as pessoas que a gente gosta, para os familiares, né? Uma forma de comemorar o momento também, né, de Natal. Eu adoro. Adoramos. Eu curto muito trocar presente com a minha chefe, principalmente, porque ela sempre me dá presente bom.
É muito legal. Né? Um momento mais. Eu gosto muito também, acho super válido, super. Temos amigo secreto, estamos na América, mas a gente é clássico brasileiro, adora bagunça, adora presente. Mas você já parou para se perguntar o que motiva essa ação? Existem várias explicações. Os teólogos dizem que é uma forma de expressar valores morais como amor e gratidão. Os filósofos dizem que é uma ação de altruísmo. Já antropólogos dizem que isso nada mais é que uma prática milenar, passada de geração em geração. E outros especialistas vão além, dizem que é uma característica nata do ser humano. Quando nós entendemos que a essência nossa é o outro, nós passamos a entender que se doar nos preenche. E aí a intenção do nosso coração passa a ser a intenção certa. Doar. O Natal não é sobre receber, o Natal é sobre doar. Né? O Natal é você doar o abraço, doar o presente, doar o sorriso e saber que o outro está se sentindo melhor por sua causa. Não há um registro de quando começou essa prática de dar presentes. Estudiosos dizem que é muito antiga e teve início entre os próprios indígenas. A explicação mais aceitada pela sociedade foi dada em 1925 por um antropólogo francês chamado Marcel Mauss. Ele diz que as pessoas doam coisas, sejam materiais ou não, para satisfazer a si próprio e ao próximo. E os especialistas concordam. Eles dizem que esse ato simples cria 3 ações distintas e totalmente conectadas. Dar estabelece virtude. Receber é aceitar a homenagem e, por isso, o último, retribuir, cria o ato de reciprocidade. É um ciclo que não vai terminar nunca, porque faz bem ao ser humano. Mas, lembre-se, a teoria do antropólogo não promove o consumismo desenfreado. Muito pelo contrário, destaca que quanto mais significativo e pessoal for o presente, maior será o respeito e a honra demonstrados, mesmo que seja apenas um abraço ou um beijo, ou somente a companhia ao lado de quem você ama. Então, realizar, para nós, não é conquistar, é fazer com que o outro conquiste, é estender a mão ao próximo. Feliz Natal! Depois do intervalo, arquiteto brasileiro viraliza no mundo com criações super diferentes. E tem reportagens sobre o começo do inverno neste sábado, que vai ter o dia mais curto do ano. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. O censo norte-americano divulgou que neste ano a população dos Estados Unidos cresceu mais rápido do que o esperado. Os dados mostram que é a maior velocidade de crescimento populacional no país desde 2001. O aumento foi de 3,3 milhões de pessoas, fazendo com que a população total do país já ultrapasse 340 milhões. A região sul dos Estados Unidos foi a que viu o maior crescimento. Essa parte do território ganhou 1,8 milhões de novos moradores. O Oeste ganhou cerca de 680 mil, o Nordeste 435 e o Centro-Oeste 400 mil. Ainda segundo os censos, entre os novos moradores do país, 2,8 milhões são imigrantes. E olha só essa história agora que está viralizando na internet. Um brasileiro se inspira em objetos comuns do dia a dia para fazer projetos arquitetônicos. O resultado é tão impressionante que atraiu a atenção de pessoas do mundo inteiro. Ele desenhou prédios nos mais variados formatos, como por exemplo, pendrive, um ferro de passar roupa e até uma máscara de Covid-19. Felipe de Castro, de 33 anos, é o autor dos projetos de arquitetura que estão sendo considerados verdadeiras obras de arte e que estão rodando o mundo. E não tem como não se impressionar com o que ele faz. O brasileiro usa objetos simples do dia a dia para elaborar projetos únicos e completamente diferenciados de arquitetura. Qualquer coisa serve de inspiração. Olha só Felipe usando uma cafeteira expressa para criar uma loja de venda rápida.
Este compasso escolar, que todo mundo conhece, mas que jamais pensou que poderia servir de inspiração, virou um aeroporto moderno e exclusivo. Espantoso. Nada escapa aos olhos atentos desse arquiteto, que sabe fazer uma releitura de qualquer coisa ao nosso redor. Me especializei em desenho à mão livre e descobri na prática a diferença que faz você saber apresentar um croquis bem elaborado para o seu cliente. Além disso, o exercício de traço ajuda o cérebro a buscar soluções para os problemas. E às vezes a resposta pode estar bem perto. Como o grampeador, que virou uma ponte estaiada, ou o chocolate que virou um shopping. Quando decidi divulgar essas imagens no Instagram, meu trabalho ganhou o mundo. Mesmo as propostas mais excêntricas podem ser adaptadas a um desenho de arquitetura. Felipe já virou destaque em vários países do mundo, incluindo aqui nos Estados Unidos. Бразильский архитектор Филиппе де Кастро спроектировал здание в виде медицинской маски. Nesse jornal russo, o apresentador diz que a criatividade do brasileiro supera as expectativas de qualquer pessoa. Dá para acreditar que este pendrive virou um prédio completamente viável de ser construído e com um designer moderno. E o que dizer então destes outros projetos do Felipe? Essas imagens estão rodando o mundo e viralizando esse talento brasileiro. Ele garante que é possível criar qualquer prédio inspirado no objeto de preferência, como um relógio, sapato, alicate de unha, raquete de tênis, câmera fotográfica ou ainda um óculos de sol. E aí, qual é o objeto que você gostaria de transformar em uma construção arquitetônica? Vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar a previsão para o final de semana? A gente começa por Boston, que tem previsão de neve ao longo do dia, com mínima de 13 e máxima de 31, bastante friozinho. Nova York, a mínima é de 19. Norfolk, a gente tem sol entre nuvens, a mesma coisa em Charlotte. Já na Flórida, tem sol brilhando em Jacksonville e Tampa, e Miami tem tempo encoberto com mínima de 55. New Orleans não tem nuvens, a mesma coisa em Houston, com mínima de 42, máxima de 59, Evelyn. Na faixa de Brownsville até San Antônio, previsão de tempo encoberto. Em El Paso, mesma coisa, por lá mais frio a situação, olha só, a mínima batendo 35 Fahrenheit. Em Albuquerque, apesar de 31 de mínima, tem bastante sol previsto para todo final de semana. Em Phoenix, no Arizona, a previsão também é de tempo encoberto, mesma coisa em Las Vegas, essa sequência de sol entre nuvens até a faixa de Los Angeles, mas em São Francisco o sol não vai aparecer, a previsão é de tempo chuvoso ao longo de todo o final de semana. E amanhã acontece o solstício de inverno. A data marca o início da estação mais fria do ano no hemisfério norte. E também tem a característica de ser o dia mais curto do ano. É o pontapé de uma época que divide opiniões entre os brasileiros. Para quem mora mais ao norte dos Estados Unidos, a falta de luz solar e do calor pode causar um grande impacto na rotina. Esse vai ser o meu 7º inverno aqui em Nova York e viver o inverno aqui nessa época do ano é uma experiência incrível. Tem toda a decoração de Natal, patinação no gelo, as feiras de inverno, mas existe o lado desafiador. Os dias eles são bem mais curtos que as noites. Eu, por exemplo, trabalho no escritório durante o dia e quando eu vou para casa, entre as 4h30 e 5 horas da tarde, já está tudo escuro. Eu lembro do meu 2º inverno aqui em Nova York que eu estava me sentindo um pouco desanimada nessa época do ano e foi através de um exame médico que eu percebi que os meus níveis de vitamina D estavam bem abaixo do normal. Hoje em dia eu suplemento a vitamina D, procuro manter uma rotina saudável e aproveito o máximo possível as poucas horas de sol durante o dia. É um desafio, mas é uma questão de adaptação. Para quem vive nessas áreas do país, a recomendação é tentar inverter o jogo e aproveitar o que a estação tem de bom. Por exemplo, praticando esportes de inverno ou indo para a cama mais cedo para ter mais horas de sono. Outra dica é escolher comidas aconchegantes como chocolate quente e fondue. Quem sente muito o impacto do frio também pode tentar programar viagens para regiões mais quentes, como o sul da Flórida. Aqui na Flórida, maravilha! Porque como eu morei em Massachusetts muitos anos, então eu adoro poder tirar meus casacos, minhas coisas do closet. Eu estava até comentando com uma amiga, né, como vai estar maravilhoso amanhã, essa temperatura, né, fria.
Eu acho que é muito bom essa época do ano, porque a gente já sofre muito com calor aqui o ano inteiro, né? O clima tropical, igual do Brasil. E eu curto bastante, eu gosto, principalmente que seja na época do Natal, né? Bom, gostando ou não dessa estação, ela está chegando com tudo. Frio e neve tomam conta de boa parte do país. E amanhã, na data oficial do começo da estação gelada, acontece o solstício de inverno, um fenômeno astronômico caracterizado pela posição do Sol diante da Terra. Neste dia em específico, o hemisfério norte do planeta acaba ficando inclinado para mais longe do Sol, recebe menos luz solar e, como resultado, temos o dia mais curto e a noite mais longa do ano. A redução da exposição à luz solar faz com que o corpo sinta um impacto na produção de serotonina, fazendo com que você possa se sentir mais irritado, cansado e até tenha uma probabilidade maior de entrar em quadros depressivos. Também pode aumentar a produção de melatonina e fazer com que você se sinta ainda mais cansado. Por isso, tente aproveitar ao máximo da luz, nem que seja na varanda ou até com uma janela aberta. Criar um ambiente em casa que seja acolhedor também pode reduzir o impacto emocional que o inverno causa. O exercício físico, ainda que dentro de casa e o tempo que você conseguir, também é uma ótima forma de liberar endorfina e reduzir os impactos na saúde mental. Preste sempre atenção aos sinais do seu corpo e da sua mente. Se sentir que está muito cansado ou desanimado, não hesite em buscar ajuda profissional. O inverno requer algumas adaptações, mas não precisa ser só sobre desafios. Pequenas escolhas podem reduzir o impacto na sua saúde mental. Para esses moradores de Minnesota, a chegada do inverno é para ser comemorada. Eles dizem que nada como o frio e a neve para voltar a ser criança e curtir o que a vida proporciona. It kind of brings you back to being a kid yourself, running out there and wanting to go sledding and whatnot. It's kind of where it brought it back to right away. E o Jornal Américas no ar termina agora. A gente te deseja um bom final de semana, continua na nossa programação, tá chegando mais um episódio de O Rico e Lázaro e a gente se encontra de novo na segunda, né, Ruth? É isso aí. Até lá.